Bahia. Estamos aqui nos nossos estúdios com o deputado estadual, PT, Radiovaldo Costa. Bom dia, Radiovaldo, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Bom dia, Caio, bom dia, Gomes, bom dia, Luciano Reis, bom dia, Renatão. Já fiz um convite aqui para Renato e para Luiz Eduardo, viu? não faça isso, não deixe o Renato na banda. Agora sim, eu até quando o Renato é o primeiro que chega, né? Aí Gomes, rapaz, você vê hoje com a camisa vermelha. Ah, depois que a gente lembrou que o entrevistado hoje seria Radiovaldo, deputado do PT. Tem um motivo, né? O companheiro aqui, Luiz Chaves, está aqui, o companheiro da executiva do nosso PT, também está nos assessorando aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia a vocês, de Ouro Negro, aqui de Alagoinhas, de Catu, de Ipujuca, de Entre Rios, de toda essa região que acompanha o programa. E agradeço, Caio, a oportunidade, estou aqui à sua disposição e dos demais. Um abraço também para nosso querido Chico Reis. Um abraço aí virtual, grande Chico. Um abraço. Olha, eu ouvi uma fala do deputado Paulo Aze, que eu digo, eu posso estar, sei lá, maluco. Ou o deputado está maluco, um dos dois, não é possível. Porque o Paulo Aze comemorando o resultado das eleições, em que o União Brasil venceu aí, teve um resultado satisfatório nas médias, e grandes cidades, né, como Feira e Salvador. Mas quando a gente olha o retrato do governo do estado, as prefeituras de um modo geral, o governo do estado, né, tomou conta de grande parte do estado da Bahia, que foi que deu justamente o resultado positivo para o Jerônimo Rodrigues, né? O voto nas médias de grandes cidades, ele se divide, a população é grande e se dilui, e os votos das prefeituras menores, realmente vai um voto mais fechado, mais seguro, e que tem sido relevante para o governo do estado. Meu entendimento é que o governo do estado saiu muito bem nas eleições, principalmente com aquela situação do conselho político, que deu certo, inclusive em Alagoinhas, concedendo mais espaço aos aliados e fazendo assim se consolidar a influência do governo do estado nos municípios baianos, seja através do próprio PT, ou seja por meio dos partidos aliados. Na sua visão, você como deputado estadual, aqui na região principalmente, qual é a sua avaliação com relação ao resultado das eleições como um todo? É para preocupar o governo do estado ou realmente você acredita que o resultado foi muito bom para o Jerônimo Rodrigues? Caio, na minha avaliação, o resultado foi muito positivo para a base do governo, tá? A gente não olha o partido somente do governador, que inclusive o PT aumentou o número de prefeituras no estado, mas olhando para o conjunto de partidos que compõem justamente a base do governo. Se eu não me engano, fora ainda Camaçari, que está ainda indefinido, a base do governador elegeu das 417, 308 cidades do estado da Bahia. Majoritariamente, em todas as regiões, em todo o estado, o número de prefeitos eleitos foram prefeitos que compõem a base do governador. Então, isso por si só, independente de ser cidade pequena, como, por exemplo, aqui próximo Cardeal da Silva, ou cidade grande, como, por exemplo, Alagoinhas ou Juazeiro, nós tivemos uma presença hegemônica em quase todo o estado. Então, mesmo com as derrotas de cidades grandes, como Feira de Santana, Salvador, a capital, entre Lauro de Freitas, entre outras, mas isso de forma nenhuma diminui a importância da vitória da base do governador. Então, o entendimento nosso, inclusive ontem esse debate foi feito, ontem, terça-feira, lá na Assembleia Legislativa, foi justamente esse. A gente, de fato, até conversando com os deputados de várias regiões, há um entendimento de que Jerônimo, o governador, se saiu de forma muito forte desse processo eleitoral, mesmo sendo o seu primeiro mandato, sendo eleição também, eu diria, um pouco atípica em alguns aspectos. A primeira eleição municipal, inclusive depois da pandemia, a última que nós tivemos foi na pandemia, mas o resultado a gente considerou de fato, Caio, positivo. Não sei qual é a leitura que o deputado Paulo Aze fez, qual olhar, porque tem uma fala, se eu não me engano, de Paulo Freire Gomes, que cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, quer dizer, claro, o deputado está olhando o ponto de vista dele de um determinado ponto, mas nós temos a certeza que os números, mais do que o ponto de vista, eles apontam que nas eleições de prefeito e vice e vereadores, também vereadoras, majoritariamente a base do governo são fortalecidas.
E tem um ditado popular que diz que cada um enxerga o mundo conforme a sua miopia. Com certeza. Bom, Alagoinhas, Adiovaldo, nós tivemos uma grande arca de aliança em torno do Gustavo Carmo. Inclusive você fez parte, junto com o PT, da campanha vitoriosa do Gustavo Carmo. Uma vitória sobre o Paulo César de 4 mil votos, um pouco mais de 4 mil votos. Concedeu, claro, ao Gustavo 50,2% dos votos válidos, ou seja, se juntassem todos os adversários juntos à votação, ainda assim o Gustavo Carmo seria eleito prefeito. Falo isso se unisse o Leandro Sanson, o Lins, o Catarino Pinto, o Edinaldo, junto com o Paulo César, ainda assim o Gustavo seria o prefeito eleito da cidade de Alagoinhas. Mas a votação do Paulo César, principalmente, chamou muita atenção, e ele já esboça aí, inclusive, que deve continuar disputando eleições para deputado ou até para prefeito daqui a 4 anos. Na sua opinião, o resultado, de alguma forma, traz preocupação ao conjunto pela diferença de arca de alianças do Paulo César para o Gustavo Carmo? E qual a importância que você percebeu da aliança entre o PT e o PSD, e o PT abrindo mão, obviamente, da majoritária, inclusive colocada o seu nome, para que esse resultado final fosse alcançado? Bem, Caio, eu vejo que o grande diferencial desse processo eleitoral em Alagoinhas em 2024 foi a vitória coletiva. Foi, de fato, uma vitória do coletivo de partidos que apoiou o Gustavo, uma vitória também dos vereadores e vereadoras, mesmo aqueles que não conseguiram sair vitoriosos, mas que apoiaram também a candidatura de Gustavo, de toda essa militância não só do PT, mas também dos seus respectivos partidos, uma vitória da coordenação de campanha, da comunicação, uma vitória das lideranças políticas que apoiaram Gustavo, como o próprio deputado José Hildo, a deputada Ludmila, o prefeito Joaquim, os vereadores de mandato, que na sua maioria já tinham mandato, mas já apoiavam também a candidatura de Gustavo. Então, e claro, todo o esforço, empenho e dedicação do prefeito eleito Gustavo e do nosso vice, o companheiro Luciano Sérgio. Então, esse esforço coletivo, conjunto dessas lideranças, dessas pessoas, fizeram com que a gente conseguisse mostrar para a população de Alagoinhas que o melhor projeto para governar a cidade estava encabeçado por Gustavo e por Luciano. De fato, não foi uma vitória fácil, 4.305 votos, se eu não me engano, uma diferença boa, mas não é uma diferença também avassaladora, como foi em Salvador, onde o prefeito Bruno Reis ganhou com muita facilidade. Então, mas isso não diminui, claro, a importância dessa vitória, o esforço que foi feito. Acho que a campanha foi bem conduzida, bem montada, mostrando ali desde o início, ainda na pré-campanha, até a campanha propriamente dita, as grandes diferenças que existiam e existem entre os nossos candidatos e o nosso principal oponente. E eu acho que uma parcela significativa da população entendeu esse recado, entendeu a mensagem e acabou garantindo a vitória, não só de Gustavo e de Luciano, mas a vitória também na Câmara. Sim. Já que dos 17, 14, né? Dos 17, 14 vereadores e vereadoras compõem justamente essa base de sustentação agora do prefeito eleito Gustavo e de Luciano. Então, eu considero que foi uma vitória importante. É claro que também, eu sou daqueles, eu sempre digo, eu não tenho problema de reconhecer a força do adversário, sabe? A gente reconhecer a força do adversário, às vezes, é uma sabedoria. Paulo César foi um adversário difícil. Paulo César foi um adversário que precisou também de todo esse esforço, por vários fatores, que a gente poderia aqui analisar, fazer uma análise mais alongada de o que é que fez com que Paulo César tivesse esses 37 mil votos e essa diferença fosse apenas de 4 mil votos. Mas eu acredito que Gustavo será, sem sombra de dúvida, juntamente com o Luciano, olha o que eu estou dizendo aqui hoje, Caio, isso é acreditar internamente, sabe, que Gustavo fará um grande governo, será um governo diferenciado, será um governo assim, dentro daquilo que a população espera de um governante para a nossa cidade, que possa inclusive corrigir rumos e corrigir direcionamentos da gestão pública dos últimos anos, que possa apontar uma nova perspectiva, de uma coisa até que eu ouço aqui você falar bem, eu sempre ouço aqui, quando posto o programa, estou no rádio, no carro,
e que eu sou totalmente defensor, Caio. A gestão pública, ela precisa ser moderna, ela precisa ser eficiente, ela precisa, inclusive, não dá para governar a cidade, Gomes, como se a gente estivesse ainda no século XX. Nós já estamos caminhando para a terceira década do século XXI. E é preciso modernizar a gestão, é preciso modernizar a forma de fazer a gestão pública. E a população espera isso, eficiência, né? A gestão tem que ser eficiente. Então, eu acredito que Gustavo fará essa modernização, tornará a gestão pública mais eficiente, e irá garantir a eficiência que a população espera, e essa eficiência e essa modernização, Luciano, é que vai garantir serviços públicos melhores, atendimento melhor das demandas da população, vai diminuir inclusive o trabalho de vocês. Sim. Porque vocês da imprensa são caixa de ressonância da sociedade, dos problemas que a sociedade atravessa no aspecto, pelo menos, municipal. E se tem uma gestão que atende, que corresponde, eu não tenho dúvida que vocês vão deixar de passar reclamações, críticas e cobranças da população que são legítimas, para anunciar coisas positivas, ações positivas que mudam o rumo da cidade. Com certeza. Deixa aqui eu registrar aqui a nossa audiência. A Josiane está acompanhando a gente. Ela fala que o jeito do PT governar é com democracia e presença para o povo. O Edinaldo Lima também ligado aqui no programa, aliás, ele e o doutor Arnaldo, mandando um abraço aí para o deputado Radiovaldo Costa, Maria Helena de Jesus também ligada no programa, dando mensagem. Caio, professor Giuseppe está parabenizando o Radiovaldo Costa, viu, Radiovaldo? Receba um abraço, professor Giuseppe. Valeu, professor. Parabenizando o seu mandato, né, pelo trabalho realizado na cidade de Alagoinhas, Caio. Bom, perguntas? Vamos lá. Radiovaldo, um abraço para você, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5. Você vem acompanhando as discussões sobre a ocupação do Partido dos Trabalhadores na cidade de Alagoinhas, na gestão Gustavo Carmo e Luciano Sérgio, a partir de 1º de janeiro de 2025. É verdade que o PT ficará com 5 secretarias. A saúde seria a prioridade do Partido dos Trabalhadores, com a indicação do Rogério Ramos, irmão do deputado federal Joseildo Ramos. Quantas secretarias finalmente o PT vai ficar na gestão Gustavo Carmo e Luciano Sérgio a partir de 1º de janeiro de 2025? Só conte pra gente aqui internamente. Luciano fica com as perguntas mais difíceis. Voltar para você, viu, Caio? Porque desse jeito você me arrebenta. Mas, Luciano, assim, é natural quando termina o processo eleitoral, aí começa. Fulano vai ser secretário, fulano vai ser diretor, né? Como você já acompanhou isso também muitas vezes, nós já acompanhamos isso, né, Luiz? Partido vai ficar com tantas secretarias e começa também uma certa disputa e tudo mais. É claro que essa discussão de ocupação de espaço dentro do governo vai ser feita. Eu, até agora, e estou falando aqui muito francamente, não participei de nenhuma reunião e acredito que o Luiz também, que é da executiva do PT... Radiovaldo, me permita interromper, mas é porque é o seguinte, isso inclusive foi utilizado na campanha por adversários contra, obviamente, a plataforma de vocês, de que a prefeitura já estaria loteada, justamente o PT ocupando aí pelo menos 3 secretarias e dando inclusive nomes de secretarias. Eu vou dizer aqui no ar: Educação, Saúde e SAAI já iriam para o PT. Isso é o que foi vendido, até para evitar que novos aliados fossem agregados pela dupla Gustavo e Luciano Sérgio. Que existiria a possibilidade de mais 2 serem acrescentadas, cara. Não foi feita nenhuma discussão até aqui, nenhuma reunião até aqui. Isso vai ser feito, naturalmente tem que ser feito, e o prefeito eleito vai fazer o anúncio, né? Cabe a ele, inclusive, fazer o anúncio das pessoas, quando estiver as devidas definições de todos, não só aqueles nomes que serão nomes indicados pelo PT. É claro que o PT, naturalmente, participará do governo, diferente do que foi o governo Joaquim. Eu até falei muito isso aqui também no programa com vocês, Caio. Nós nunca participamos do governo de Joaquim. Gal foi indicado, inclusive, com uma pessoa nossa, uma companheira nossa, querida, já participou, inclusive, de governos nossos. Gal não foi lá com uma movimentação do PT, certo? Nada contra. Foi uma participação importante de Gal, pessoa conhecida, secretária de infraestrutura, já foi diretora do SAAI, mas uma pessoa altamente competente, mas nós não tínhamos participação no governo Joaquim. Agora não, uma coisa eu afirmo aqui para vocês: o PT de Alagoinhas vai ter participação no governo Gustavo, além do vice, que naturalmente já está participando, eleito pelo povo. Nós já estaremos ocupando espaços
dentro daquilo que for discutido com um conjunto de forças políticas que apoiaram Gustavo. Que espaços serão esses? Se serão os que vocês estão dizendo, ou outros, 2, 3, 5, enfim, a discussão é que vai definir isso e o prefeito eleito vai fazer o devido anúncio. Internamente, inclusive, o PT tem que fazer uma discussão interna dele para dizer também o que é que o PT almeja. É natural você, num processo desse, chegar para o prefeito eleito e dizer: ó, prefeito, eu gostaria de eu sentar nessa cadeira, eu tenho interesse nesse espaço. Esse espaço aqui é um espaço que tem mais aptidão com o partido. E, claro, cabe ao prefeito e às outras forças analisarem esses pleitos e, consequentemente, confirmar. Eu acredito, Luciano, que nós só teremos algum nível de confirmação desses espaços, dessa discussão e até mesmo anúncio por parte do prefeito eleito lá para o final do mês de novembro, certo? Estou aqui dando um chute meu pessoal, nem sei se será, não acredito que seja antes e é possível até que seja um pouco depois desse momento, mas é claro que a gente vai se discutir, vamos ter a nossa contribuição para esse governo. Como eu disse, a gente quer contribuir para que o governo Gustavo seja reconhecido como o melhor prefeito que já passou por essa cidade. Mesmo nós temos o nosso prefeito José Hildo, que foi prefeito e que a gente considera que fez uma boa gestão, mas não tem problema nenhum de que o próximo supere os anteriores. Claro. Porque quando o próximo supera os anteriores, Gomes, a cidade é quem ganha. Então, a gente quer que o prefeito, de fato, faça um grande governo, um governo voltado para os interesses da população, e o PT dará sua contribuição, terá sua digital neste governo, com muita dedicação, com muito empenho das pessoas que serão indicadas, seja elas quais foram, que não discutimos ainda no PT, nenhum nome foi discutido, estou dizendo aqui com toda a franqueza, falei até com o Tássio ontem, temos falado com o presidente do PT quase que diariamente sobre isso. Vamos ter reunião ainda, provavelmente na semana que vem, uma primeira reunião do PT para discutir isso. Ou seja, o que está acontecendo são conjecturas, a gente se colocando. E aí cada um tem um jeito. Eu acho que não é uma coisa interessante, mas a população pode ficar tranquila de que a gente vai ter também muita responsabilidade, Caio, na indicação dos nomes do PT, para que sejam nomes que tenham afinidade, que não seja apenas, Gomes, acomodação política, mas que a gente faça indicação de nomes que tenha perfil, tenha comprometimento, tenha experiência com aquela área, com aquele setor, para poder dar o devido retorno para a sociedade, que é quem que grandemente espera pela ação desse governo. Deixa eu mandar aqui um abraço para o José Dantas, está acompanhando o programa, o Martinho do PT, está ligado, mandando aqui um abraço, obrigado pela audiência. Também aqui acompanha a gente o Valmir Santos, o Valmir do Saque, o Gesiel Souza, mandando mensagem, o Messias Campos, também ligado aqui no programa. O Roberto Andrade fala aqui, Radiovaldo, sobre a transição do Gustavo. Segundo ele, só indicou pessoas do PT. Por quê? Ele questiona. E o Nivaldo Pimenta, né, que vem a ser o meu pai, está aqui mandando um bom dia. Ele fala que a entrevista está excelente. E ele diz o seguinte, que nas secretarias deve-se colocar pessoas que tenham formação na área, não colocar um médico como secretário de Educação e nem um advogado como secretário da CECIM. Ele diz que cada um no seu quadrado. E o Agilson Ribeiro dizendo para você jogar duro na entrevista, ali, dando força. Então vamos lá, transição de Gustavo. Só tem indicação do PT, foi? Não, que eu saiba, lá do PT, assim, PT, só tem 2 pessoas, Tássio e Tuca. Se eu não me engano, são o quê? 6 pessoas? São 5. 5? Então, dos 5 tem 2 do PT. Quer dizer, 5 e a presidente da comissão, que é a Lívia. E desses... são 6. E desses 5, desses 2, na verdade, a indicação do PT foi Tássio. Tuca foi uma indicação do próprio prefeito. Ele que entendeu importante que Tuca participasse. Mas Tuca, claro, é filiado ao PT. Então, nós temos 2 indicações. Então, sendo assim, nós só temos cerca de 40%. Então, não é nem maioria absoluta. Eu não diria nem 40%, porque o Pedro não foi uma indicação do partido, foi só o Tássio. Exatamente, Tássio é que é a indicação do PT. Então, é isso. Eu sobre essa questão, antes que vocês façam outras perguntas, aqui, tem um tema que eu queria falar, sim, que eu considero importante, até, claro, porque a gente, né, Luiz, a gente precisa também defender nosso partido. Fala da importância do nosso partido. O PT fez um movimento, eu falei isso muito na pré-campanha e na campanha. Nós fizemos um movimento que não foi pouca coisa. O PT foi criado em 1980. A primeira eleição que o PT participou no Brasil foi em 82. Em 82, PT era algo assim inimaginável, em plena ditadura militar.
João Batista Figueiredo era o presidente do país, o último presidente ditador da ditadura militar. O PT já nasceu olhado atravessado, completamente. Lula, uma grande liderança que foi preso, inclusive, pela ditadura. E uma coisa que nos orgulha, Alagoinhas participou dessa primeira eleição do PT em 1982 com um companheiro que eu conheço demais, amigo nosso, Edmilson Araújo, que hoje mora, se divide entre Alagoinhas e Aracaju, conhecido como Pretinho, lá do Riacho da Guia, uma pessoa que inclusive trabalhou na Petrobras, aposentado, e foi o primeiro candidato a prefeito do PT em 1982, se eu não me engano, teve 162 votos. E ele brinca comigo, quando eu encontro com ele, converso muito. Edmilson, a mãe de Edmilson era minha vizinha, né, no Copião, na Rua A, né, de meu pai. Eu morava ali na Rua A, e Dona Bernadette morava na casa 8, eu morava na casa 12, e eu sempre digo que Edmilson foi um dos responsáveis para me levar para o sindicato, para a política, pela essa proximidade, inclusive, com a Dona Bernadette. E Edmilson brinca que ele fez campanha, caiu em um Fiat 147 na época, e ele conseguiu ter 162, 167 votos. E de lá para cá, o PT só não teve candidato a prefeito em 1992, quando apoiou a secretária atual, Iracy Gama. Em todas as outras eleições, o PT teve candidato a prefeito, para ganhar ou para perder. Ganhamos duas, com José Hildo, e José Hildo foi o candidato que teve mais candidaturas. Périx também, já falecido, foi candidato, o próprio Edmilson, eu fui candidato uma vez pelo PT, Leonardo foi candidato uma vez pelo PT. Então, em 42 anos, só 2 candidaturas a prefeito, o PT não participou. Teve gente, Caio, acredite, Gomes, que nunca digitou outro número para prefeito na urna eletrônica que não fosse 13, desde que a urna eletrônica foi implantada. Eu vi vários falar comigo, Rádio Ovaldo, eu só digitei 13, eu não sei digitar outro número. E teve gente que disse para mim, rapaz, eu não vou votar. E eu convenci no final. Eu digo, rapaz, e aí no convencimento. Então, isso mostra, né, o PT é de fato um voto que tem um voto fiel. Pode ser até um voto numericamente, Caio, claro. Não, mas é um voto fiel. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte: o nosso movimento que a gente fez foi um movimento único, né? E a grande novidade desse processo eleitoral foi de fato o apoio ao PT, a candidatura de Gustavo. Esse para mim foi uma novidade eleitoral, né, do ponto de vista político, da movimentação política. Então eu disse, a vitória do PT, a vitória de Gustavo é uma vitória coletiva, do esforço de todos os partidos, de todas as lideranças, como eu já disse. Mas claro que o PT deu uma contribuição adicional a esse grupo político que venceu, e que, se talvez não tivesse feito isso, Luiz, e isso também é uma justificativa aqui do nosso recuo, né? Não de um recuo por medo, por incerteza, por incapacidade, mas de um recuo em benefício da cidade. Quando eu volto atrás da candidatura e o PT volta atrás da sua candidatura, é por entender, Caio, se ficar os dois, nós vamos perder. E se perder, perde a cidade. Porque nós entendemos que o projeto que o ex-prefeito e candidato derrotado, Paulo César, defendia, não interessava a cidade. Então, e de fato ficou provado os números. Nós ganhamos com 4.300 votos. Se de fato, Caio, você conhece a política, Gomes conhece a política de Alagoinhas, Luciano, você conhece a política de Alagoinhas, se nós tivéssemos mais uma vez uma candidatura do PT, mesmo com toda a força da candidatura de Gustavo, que é indiscutível, e da capacidade de Gustavo, inclusive, que foi muito positiva de ser candidato, provavelmente a gente perderia a eleição. Evaldo, olha, eu vou concordar com você que o apoio do PT, o voto do petista, vamos dizer assim, não vou dizer nem o apoio do PT, mas o voto do petista foi imprescindível para a vitória do Rádio Ovaldo, no movimento que a gente inclusive viu também em 2020, chamado voto útil. Não nas mesmas proporções, porque naquela época vocês tinham candidatura oposta ao do Joaquim Neto, né, e dessa vez vocês compuseram uma chapa, mas foi difícil trazer o voto petista, votar diferente do 13. Do 13. Né? Então, mas esse voto realmente veio. Só que a diferença do Gustavo e do Paulo foi muito abaixo do que se esperava, principalmente quando a gente compara os números da bancada, né, dos partidos da aliança, que teve uma votação muito mais expressiva, né? A diferença foi de 25 mil votos
para oposição. Então eu lhe pergunto, por que todos esses votos não vieram em consequência para o Gustavo? Houve traição de alguma parte e não foi do PT, da onde veio? Por que esses votos não acompanharam? Aonde foi que faltou aí esse eleitor? Foi de quem? Boa pergunta. Eu não tenho aqui somado, Gomes, mas vamos lá. O PSD teve 23 mil votos para vereador. Isso. O PP teve 12 mil votos, já estamos com 35. Exato. Tá? Aí se você pegar o Avante, teve mais 8. Já vai para 43. Só aqui já tem 43. Já ultrapassou a votação. Tá passou. Conta, tem gente que não sabe fazer conta e erra tudo. O MDB teve 6 mil votos. Eu estou fazendo um número grosso. 6 mil votos. Já vai para 50 mil quase. Isso. Certo? Aí se você pegar aqui PT, PCdoB, PV, nós já passamos de 60 mil votos. Isso. Tá? Ora, o que foi que aconteceu? O PT teve 6 mil votos. Mas lembrando, o PT tinha 6 candidatos. E teve 6 mil votos. O Avante, o MDB, por exemplo, teve 6 mil votos, mas com 18 candidatos. Tá? Então, porque tem gente que fala, o PT só teve 6 mil votos, mas nós tínhamos 6. Porque a gente é uma federação, nós não tínhamos 18. O PT tinha 2 deputados, um teve 18 mil. Não, mas eu estou dizendo, estou falando do voto de vereador, ou seja, nós tínhamos 6 candidatos. Sim. Por que 6? Porque a gente estava na federação e dividimos 6. Isso. Então, teve partidos que teve um pouco mais de voto do que a gente teve, mas com 18. Com 18. O PSD teve 23, tinha 6, parece, de mandato, com 18. Então, assim, se nós tivéssemos mais candidatos a vereadores, provavelmente nós passássemos dos 6 mil votos. Então, teve gente que votou no PT que não teve alternativa de votar em um candidato do PT, até também não se interessou pelos candidatos que estavam colocados, fizeram outra opção de voto. Então, eu não tenho dúvida, está claro aqui os números, que tem uma parcela do eleitor, dos vereadores eleitos na base de Gustavo, que não votaram em Gustavo. Votaram no... os candidatos... Né, não, no outro candidato, porque não é só Paulo, votou também em outros candidatos. Sim. Entendeu? Agora, pela dimensão, nós fizemos aqui uma conta rápida, já tem 20 mil votos, quase 30 mil votos a mais. Isso. Então, não foi o voto do PT. Não foi o voto do PT que não migrou para Gustavo. Até porque eu vi de muitos petistas. Teve petista que votou nulo, é possível que tenha um ou outro que a gente não conseguiu convencer. Mas o petista não vota em Paulo César. Pode até não ter votado em Gustavo, mas em Paulo César, o dedo... Você quer dizer que quem votou em Paulo César, que estava no PT, era petista incubado? Não, estou dizendo o contrário, que na verdade o cara não vota, o petista não votava em Paulo César, não votaria em Paulo César, e não votou, entendeu? Nada contra os outros partidos. Mas é porque tem uma coisa que é clara e as pessoas não sabem disso. O voto do PT é voto ideológico. PT é voto ideológico. A gente não vota num 44 nem com arma na cabeça. A gente não vota no 22 de jeito nenhum. Não tem como votar. O cara treme. O cara fica doido na rua. Ou seja, o perigo maior é a abstenção para vocês, né? Ou abstenção, ou voto nulo, ou voto branco. Mas o cara não vota. Você sabe disso, Gomes, que o voto é ideológico ainda. O tempo passou, mudou muita coisa, mudou. Mas de não reconhecer que no PT... Olha o que aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, 60, 80 mil votos anulados. Eu queria saber o número de Alagoinhas, porque o cara foi votar 13. Em vez de 50. Botou 13. Porque o 13 é uma marca. Coca-Cola não é uma marca? É. O 13 é uma marca. Nenhum número do país para política é uma marca como o 13. Então o cara digita no automático, Luciano, 13. Eu fui agora na Casa da Manteiga. Agora. Eu saí da Casa da Manteiga e vim pra cá. Eu paguei a conta, um senhor me parou. Tomou café com o doutor Jasmine lá? Não encontrei ele lá não. Mas um outro senhor veio até mim e me disse, Gomes, Radiovaldo, você tem que ser o candidato. Eu só voto 13. A gente tem que votar 13. Um senhor de seguramente mais de 65, 70 anos. Então, o 13 é uma marca. Isso é indiscutível. Mesmo com as dificuldades, nós do PT trouxemos boa parte, não tudo, mas boa parte desse voto do PT veio contribuir com a vitória de Gustavo. E se eu fosse candidato, ou José Hildo fosse candidato, ou qualquer outro nome do PT fosse candidato, a gente com certeza iria perder a oportunidade de ter Gustavo como prefeito, que para mim, repito, será o melhor prefeito dessa cidade. Daqui a um ano eu quero voltar aqui e dar uma entrevista. Eu disse, está vendo o que eu lhe falei?
Pô, já no primeiro ano você já acha que vai ter a diferença grande? Indiscutível, eu não tenho dúvida disso, que Gustavo e Luciano farão um governo de excelência, um governo moderno, um governo que realmente fará transformações, que eu inclusive sempre sonhei. Eu que fui candidato a prefeito 2 vezes. Não tem problema de eu não realizar o meu sonho. Mas se Caio for realizar o sonho que eu tenho, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, Caio. Claro. De eu ter o sonho que eu tive, você realizou. É uma questão de projeto coletivo. Pois é, então... Eu estou sentindo que aí no meio disso aí tem um convite também. Convite para Caio Pimenta. Deixa o mandato de deputado estadual. Eu ficarei muito realizado de Gustavo realizar os meus sonhos que eu já tive eu sentado na cama ali, deitado na cama, Gomes, pensando em ser prefeito de Alagoinhas. E eu tinha muitos sonhos e tenho sonhos para Alagoinhas. De uma gestão moderna, eficiente, entendeu? Que atende o cidadão mais pobre, de quem precisa, de quem está na periferia, de quem precisa do apoio do poder público, do dinheiro público ir para quem precisa, de ter transparência. Eu não tenho dúvidas. Gustavo vai ser o realizador, junto com o Luciano, desse sonho. Radiovaldo, que está mandando um abraço para você, o Anderson Mendes, presidente do MDB em Alagoinhas, ele, grande amigo, grande parlamentar. Espero que Radiovaldo continue como deputado para ajudar ainda mais Alagoinhas. Anderson Mendes, presidente municipal do MDB em Alagoinhas. Ainda sobre a última pergunta do Caio Pimenta, Francisco do Barreiro quer saber se o PT em Alagoinhas considera traíras aqueles que se rebelaram quando o PT anunciou apoio ao PSD a Gustavo Carmo. Teve um que se arrependeram e voltaram, né? Não, quase todos já voltaram, mas independente disso, a gente teve problemas. Se eu fosse contar aqui, a gente precisava de uns 3 programas para fazer uma avaliação dessa eleição do Estado, viu? Mas para fazer um panorama aqui para vocês, nós tivemos vários problemas em vários locais. Eu tive companheiros Gomes, assim que fundou o PT, nasceu os dentes no PT. Aqui em Nova Açores, por exemplo, Marcos do sindicato. Eu não consigo enxergar Marcos em nenhum outro partido que não seja o PT. E Marcos saiu do PT de Nova Açores, foi para um outro partido por conta do processo eleitoral. Eu não posso jamais considerar Marcos uma pessoa traíra, sabe? Eu estou falando, claro, de Nova Açores, trazendo essa sua pergunta para Alagoinhas. Então, assim, são opções. Não, mas eu acho que quando o ouvinte fala de traíra, é daqueles que saíram do partido para apoiar o candidato adversário, justamente que você fala do 44. Mas assim, foi uma opção dele. Uma opção. Entendeu? Eu acho que eu tenho que respeitar. E vou dizer, eu até não estava na reunião que decidiu pela expulsão das pessoas. Eu não estava porque estava na correria. Se eu estivesse na reunião, eu defenderia contra expulsar. Eu defenderia contra. Não tem que expulsar as pessoas por causa disso. Teria que convidar as pessoas e saírem naturalmente. Entendeu? É a opção que a pessoa fez. Política. Errado ou certa, o julgamento é deles. Eles serão julgados, as pessoas que fizeram. E alguns voltaram, como você disse. Então, assim, não considero traíra, mas assim, passou, ganhamos a eleição com um voto desses, sem um voto desses. O importante é que Gustavo está aí, vitorioso. Eu não lembro quem foi. Chico Gomes, pergunta, vamos lá, 7h49, vamos lá. Chico, vamos lá, Chico. Bom, já saudei Radiovaldo, é sempre bom ter Radiovaldo por aqui, né? Se alguém dentro do PT conhecia bem o Gustavo, evidentemente, eu acredito que essa pessoa seria Radiovaldo, né? E já fizeram caminhadas juntos aí, muito antes, quando Radiovaldo, inclusive, foi candidato. Diante disso, Radiovaldo, com esse conhecimento que eu acredito que você tenha de Gustavo, o que é que você espera realmente que o governo de Gustavo Carmo traga para Alagoinhas? Quais as ações que acontecerão de imediato e como o governo do Estado, o governo federal ajudará Gustavo no seu mandato? Valeu, Chico. Agradeço a pergunta. Vamos lá, Chico, rapidamente. Primeiro, eu entendo que uma das prioridades, eu inclusive quando fui pré-candidato, ao período em que ainda estava como pré-candidato, falei muito, foi a questão da saúde. Eu penso que a saúde, Chico, tem que ser uma prioridade muito forte do governo, porque é uma área ainda muito cobrada e é uma área que, inclusive, tem uma capacidade, um potencial de melhorar muito, principalmente agora com a chegada do novo hospital. Alagoinhas, talvez na sua história, de quase aí um pouco menos de 200 anos, está recebendo um grande presente, que é esse novo hospital regional, e já recebeu a UPA, né, agora o hospital. Então é preciso agora
fazer com que o conjunto dessas ações em saúde que aconteceram nos últimos anos e com a concretização desse novo hospital, a gente possa ter, de fato, uma saúde pública de excelência, de qualidade, não só para a nossa cidade, mas que ajude, inclusive, os municípios vizinhos. E eu acredito muito que a gente terá condições de dar esse salto de qualidade na saúde pública. Eu, como já disse aqui, Chico, eu espero que Gustavo, e é uma fala também, como eu já disse aqui também do próprio Caio, trabalhe na modernização da gestão. Né? A gestão precisa ser moderna, ela precisa se modernizar, adotar, inclusive, Caio, novas tecnologias. Certo? As tecnologias estão aí para facilitar a vida das pessoas. Certo? As pessoas usam hoje o WhatsApp, por quê? Porque o WhatsApp facilita a vida das pessoas. Certo? Tem hoje inteligência artificial, tem um monte de tecnologia que pode ser disponibilizada, utilizada para melhorar o atendimento do cidadão. Então, a Prefeitura de Alagoinhas tem que sair urgentemente do século XX e entrar no século XXI, certo? Com práticas, com ações, né? com uma qualificação, qualificar, investir nos seus servidores, que é o maior patrimônio da Prefeitura, que prefeito passa, certo? Prefeito tem mandato, mas temos servidores aí de 10, de 15, de 20 anos. Os servidores é o maior patrimônio dessa cidade e que muitas vezes não tem o devido investimento do gestor para, inclusive, que esses servidores possam produzir mais, atender a expectativa da sociedade. Então, eu acredito que essa modernização da nossa gestão, Chico, seja importante. É preciso, Chico, aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura. Não dá para ser uma Prefeitura para gastar apenas os recursos com as despesas correntes tradicionais. Nós temos que aumentar essa capacidade de investimento. Quando o prefeito Jerônimo, o governador Jerônimo, Caio, toma um empréstimo, como nós vamos votar esse empréstimo na semana que vem, são 2 empréstimos, na verdade. O que é que o governador está fazendo? Primeiro, que o governo do estado tem capacidade de tomar empréstimo, tem as contas equilibradas, por isso que ele está tomando. Segundo, ele antecipa a receita. Quando ele antecipa a receita e traz para agora, o que é que ele faz? Como o Caio que anunciou, investimento. Eu vou melhorar a vida do cidadão, vou botar VLT, vou fazer contenção de encosta, vou fazer estrada, vou fazer isso. Nós somos frutos disso. E vai ter um reflexo econômico, inclusive. Gera emprego, isso. Certo? Então, nós precisamos aumentar a capacidade de investimento. A Alagoinhas não pode ser só uma cidade, dependendo do Estado ou do governo federal, certo? E a receita própria, investe quanto? Quanto é que nós vamos fazer do nosso recurso? Para isso, tem que controlar as despesas, cortar despesas desnecessárias, tem que ter um planejamento orçamentário muito rigoroso, garantir também, buscar aumentar a capacidade de arrecadação do município, atrair investimentos, captar recurso. Quer ver um sonho que eu tenho, Caio? Olha os meus sonhos quando eu pensava de ser prefeito. Eu, se fosse prefeito, e vou defender isso com o Gustavo, Alagoinhas tem que ter um órgão, uma estrutura, um núcleo para fazer uma coisa simples: captação de recursos. Projeto, né? O que é captação de recursos? É um cara que vai olhar o Brasil, vai olhar a iniciativa privada, vai olhar os editais do Estado para trazer dinheiro para a cidade. É uma espécie de lobista, no bom sentido. No bom sentido, exatamente. Esse captador de recursos, Caio, pode trazer 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões ao ano em Alagoinhas de receita extra para investir em criança, para investir em meio ambiente, para investir na juventude, para investir em qualificação. O que custa isso, Luciano? Sabe o que custa isso? Ter uma pessoa capacitada na prefeitura, qualificada, que eu tenho muitas aí, aos montes, para fazer isso. Então, para isso tem que ter visão. Eu vou defender isso com o Gustavo, de ter captador de recurso. Então, Chico, tem muitas coisas, precisa modernizar. Olha, do SAAI, eu sempre digo uma coisa aqui, rapidamente. Água e petróleo é tudo a mesma coisa. Só tem uma diferença. Um pega fogo, o outro apaga. E um significa vida, né? Mas os dois também, porque sem petróleo hoje nada acontece. Nós não teríamos vida hoje no modelo que a gente tem sem petróleo. Mas, Gomes, é a mesma coisa petróleo e água. E aí, velho, Petrobras, eu conheço. Petróleo, Ave Maria, eu dou aula, modéstia à parte. Petrobras é a empresa melhor referência no mundo em petróleo. Moderna, tecnológica. O nosso SAAI tem que ser modernizado. Nós temos um quadro de servidores no SAAI, você conhece o SAAI. O SAAI precisa ser modernizado, entendeu? Nós não temos armazenamento.
na cidade, básico. Eu tô mentindo, Gomes? Não, falta muita reservação. Não Aliás, tem falta reservação, velho. No petróleo, você não tem como produzir petróleo sem reservar, sem armazenar. Entendeu? E uma coisa básica, gravidade, para economizar energia. Tem que ter modernização na eficiência energética. A conta de energia hoje do SAI é a maior despesa do SAI, que inclusive encarece as contas. Então, o que é que tem que fazer, Chico? Modernizar o SAI. O SAI tem que ser modernizado. E, olha, antes que diga, a Rádio Rosa já está falando do SAI, porque o PT vai ficar com o SAI. Já vão dizer isso. Mas não é porque eu sempre sonhei, porque eu conheço, eu digo, petróleo e água, velho, eu conheço. Bomba centrífuga, Gomes. Bombeamento é petróleo, é a mesma coisa. Perfurar poço, equipar poço. Pegar de baixo e botar em cima. Petróleo é a mesma coisa. Entendeu? Então, o SAI... Pô, você chega no Sobocó, pelo amor de Deus, velho. Nós temos que modernizar a empresa, funcionário capacitado, o SAI tem. Agora tem que ter gestão. O ex-prefeito foi uma coisa de... Foi para fechar, até vender na época cogitada. Foi de doido. Coisa de doido. Quase que arrebenta com o maior patrimônio que a gente tem. Qual é o maior patrimônio que a Alagoinhas tem? O SAI. É a maior riqueza da cidade. Entendeu? Então... Eu acredito, Chico, acredito, Gomes, acredito, Luciano, Caio, Renatão, que em breve vai estar indo para Luiz Eduardo, certo? Já disse ele. Vai deixar Caio Pimenta e Elton Boys? Caio Pimenta vai ter que se virar online, vai fazer online. Home office. E a Elton Boys não saiba disso. Então, velho, nós teremos com o Gustavo, e eu acredito nisso, acredito de verdade, né, Luiz? A gente acredita que nós teremos uma gestão moderna, uma gestão para frente. Gustavo, um abraço aí para você, um abraço para Luciano, parabéns a toda a equipe, que a vitória não é sozinha de candidato, né? A vitória é de um coletivo, como já disse aqui, a todos os partidos, a todos os vereadores e vereadoras eleitos, a nossa vereadora Jusce, reeleita, ao vereador Tó, reeleito, garantimos nossa presença. O PT é o único partido de Alagoinhas, o único que tem presença na Câmara desde 2001. De 2001 para cá, nós nunca deixamos de ter vereador. Nenhum outro partido. Você pode ter até vereador de 8 mandatos, mas partido... Em partidos diferentes. Exatamente. O único partido que tem presença na Câmara desde 2001, 23 anos, é o Partido dos Trabalhadores, com dedicação, e o nosso vereador vai se dedicar para a cidade, vai continuar atuando firme lá na Câmara Municipal, tanto o Jusce quanto o Tó, certo? Com certeza, para ajudar a esse governo, fazer um governo que você, cidadão de Alagoinhas, precisa. E para fechar, mandar um abraço para a turma de Catu, para meu prefeito também que foi lá reeleito. Pequeno Salles. Mandar um abraço para Piaba, que o filho foi candidato, bem votado, Felipe. Mandar um abraço para Neto Cachorrão, vereador do PT eleito. Para Chiquinho do Povo, boa votação. Um abraço, Chiquinho, Adson, Ari. Toda essa turma de Catu que eu gosto, uma cidade assim que eu tenho muito carinho. A todas as outras cidades, Pujuca, Mata, Araçás, Aramari, Salvador, tem gente me ouvindo lá em Cajazeiras. Um abraço aí pra turma de Salvador, que é, o programa aqui tem mais audiência do que 50, viu? Olha, no meu WhatsApp aqui já chegou umas 80 mensagens. Então, só no meu, viu? Só no meu. Então tem mais audiência do que 50. Recebo um abraço do Anderson Mendes, Rádio Valdo, e lembrando que o Adelso Filho não se elegeu, mas teve 1.091 votos. Bem votado. Um abraço, Adelso. Eu não vou ter tempo de formular perguntas, 759 está terminado, mas eu quero aproveitar e expressar aqui o meu reconhecimento, o meu carinho a Luiz Chaves, né, que foi meu contemporâneo lá no PT, naqueles velhos tempos. Discutimos muito, mas sempre nos respeitamos, e eu fico feliz, depois de muitos anos, de encontrá-lo aqui. Então, parabéns para você, Luiz Chaves, um grande abraço, e leve o nosso carinho, a nossa lealdade e a nossa amizade, apesar de não estarmos juntos, mas você sabe que a recíproca é verdadeira. Com certeza. Bom, 8 horas em ponto na Bahia. Obrigado, viu, Rádio Valdo? Obrigado a vocês. Qualquer coisa, estamos às ordens. Bom, vamos terminar o programa? Tá bom? O programa é bom, né, rapaz? O programa é bom. Um abraço. Um abraço, até porque Vivaldinho nós de Miranda tá me mandando lembrança. Vamos falar aí com a direção. Alô, Paulo! Para 9 horas, rapaz. Pô, tá 8 horas é pouco. Não deixar não falar? Não deixar.